E aí, beleza? Terminamos agora o nosso primeiro tema do nosso curso A Prova EDF. O primeiro tema foi História da Educação Física, né? Como eu já falei, a gente começou pelo tema que mais cai em concursos. E agora a gente vai para o segundo tema do curso, que também é o segundo tema que mais cai em concurso. É muita coisa para estudar aqui. Olha, eu já fiz várias apostilas para concurso, né? De várias bancas, já resolvi várias questões, centenas de questões. E eu vi o que é que cai mais. E desenvolvimento motor é o segundo tema que mais cai, só perde para a história e abordagem da educação física. E é muita coisa que é cobrada. Então vamos lá. Vamos começar aqui nesse tema, crescimento e desenvolvimento motor. Beleza. Então vamos lá, né? Deixa eu passar aqui. Capítulo 1. Nosso primeiro assunto vai ser sobre crescimento e maturação. Um tema que cai muito nas provas de concurso para professor de educação física. Vamos lá, deixa eu passar. A primeira coisa é a gente diferenciar. Diferenciar o que é crescimento, maturação e desenvolvimento. São três termos que caem muito nas provas de educação física e muita gente às vezes não consegue diferenciar. Talvez pensando assim a grosso modo você saiba, não, eu sei a diferença de crescimento, maturação e desenvolvimento. Mas na hora da prova lá o cara complica um pouquinho, você já cai na lábia dele lá, você já cai na pegadinha dele. Então vamos lá. Crescimento. Crescimento é um... Deixa eu baixar um pouquinho o brilho aqui. Crescimento, vamos lá. Crescimento é um termo mais quantitativo. Ou seja, dá para você medir ali, mensurar em centímetros, em quilograma, o quanto cresceu. É simples, crescimento. O crescimento ele acontece geralmente por duas formas. Ou por hipertrofia ou por hiperplasia. Ou seja, hipertrofia é quando uma célula aumenta o tamanho. A gente chama isso de hipertrofia. Hipertrofia muscular, por exemplo, quando a gente cresce os músculos, é porque cada célula do músculo aumentou o tamanho dela. Ela aumentou a quantidade de proteína dentro dela, então ela aumentou de tamanho de músculo. Por isso, hipertrofia. Hiperplasia é quando aumenta o número de células. Por exemplo, uma criança crescendo, por que ela está crescendo? Porque está nascendo mais células e essas células vão aumentando de número e quantidade. Por exemplo, no momento que é fecundado o óvulo, é uma célula. Depois ele se divide em duas, depois em 4, depois em 8. Então isso é hiperplasia. Vamos ver o conceito de crescimento aqui. Processo resultante do aumento de número e tamanho das células, ou seja, hiperplasia e hipertrofia. Determina alterações progressivas de altura e peso do corpo. Beleza? Simples, crescimento é isso. Maturação é o andamento, a sequência e o progresso em direção ao estado biológico maduro, ou seja, é o amadurecimento dos órgãos, dos sistemas. Por exemplo, o órgão reprodutor, que ele, na criança no início, ele não é funcional. Ele não funciona, o órgão reprodutor de uma criança. Não dá para ele reproduzir. Ele não consegue fazer o que ele foi feito, o que ele foi programado para fazer, que é a reprodução. Não dá. Por quê? Porque ele não está maduro. Então, ao longo do tempo, ele vai amadurecendo até chegar ao ponto, pronto, aqui ele está maduro, ele já consegue fazer o que ele nasceu para fazer, reproduzir. Tanto no menino quanto na menina. Isso é a maturação. Ou os outros órgãos também, o pulmão. Será que um feto de 5 meses conseguiria respirar sozinho?
Provavelmente não, porque o pulmão dele não está maduro, então ele vai amadurecer para poder conseguir fazer isso. Beleza? E desenvolvimento é uma mistura de tudo. Ele envolve o crescimento, ele envolve a maturação e ele soma essas duas coisas a um terceiro fator, que é a relação com o meio ambiente. Então a gente cresce, a gente amadurece e a gente pega essa parte interna da gente, que é o nosso biológico, de crescimento, de maturação, e relaciona isso com o meio ambiente, e o resultado é que a gente evolui em algum aspecto. Esse é o desenvolvimento. Por exemplo, desenvolvimento motor, você tem a parte biológica de, por exemplo, desenvolvimento de crescimento e maturação das pernas. E aí eu tenho um fator externo, o contato da minha perna com a bola. E dessa junção eu estou desenvolvendo a habilidade motora. Então isso é o desenvolvimento, que pode ser o desenvolvimento motor, mas não só isso. Desenvolvimento é isso, ó. Interação entre as características biológicas individuais, crescimento e maturação, com o meio ambiente ao qual o sujeito é exposto durante a vida. Beleza? A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos passar aqui. Ó, vamos lá. Crescimento. Beleza, acompanha aí. Crescimento é um processo dinâmico resultante do aumento de número e tamanho das células. Determina alterações progressivas de altura e peso do corpo, todo ou em partes. Todo ou em partes, não só o crescimento da criança ali natural. Ah, nasceu com 40 centímetros, aí vai aumentando para 50, depois para 1 metro. Não é só isso. O crescimento, por exemplo, de um braço, de um músculo, é crescimento. O crescimento do pênis, por exemplo. Este processo se inicia no momento da concepção e perdura pelas 2 primeiras décadas de vida. Vamos lá. Aqui já entra uma questão um pouquinho complicada. O conceito de crescimento é que o crescimento, o conceito dado pela maioria dos autores aí é que o crescimento ele não dura a vida toda. Vamos lá, é até difícil de explicar, porque na verdade, lembra do que eu falei para você lá no primeiro tema. Quando a gente vai resolver um concurso, a gente tem que sempre botar na balança o que realmente é, o que os autores dizem e o que as bancas cobram. Então, por exemplo, muitos autores vão dizer que o desenvolvimento dura a vida toda. O crescimento não, é só até aquela fase ali que a gente para de crescer. Esse é o conceito que eles dão de crescimento. Que o crescimento dura até quando diz você atingiu sua estatura máxima, parou de crescer. Então eles dizem que inclusive muitas questões. Ó, eu estou gaguejando um pouquinho aqui, é porque é complicado de você entender, mas preste atenção. Muitas questões de concurso eu já vi questões cobrando isso. O crescimento dura a vida toda. A questão deu como errada. Por quê? Porque os autores dizem que o crescimento é aí durante as 2 primeiras décadas da vida, até que a criança para de crescer. Mas eu já vi também outras questões que dá como certo que o crescimento dura a vida toda. Por quê? Porque beleza, eu parei de crescer, mas se eu malhar, meu músculo cresce. Se eu quebrar um osso, por exemplo, vão nascer novas células para poder recuperar. Então o crescimento dura a vida toda. Mas aí é que tá. Eu já vi questões que consideram que o crescimento dura a vida toda e já vi questões que consideram que o crescimento não dura a vida toda. Então, o que eu posso dizer para você? Que você bota na balança na hora de resolver a prova. Apareceu um conceito desse aí, você vai pensar e decidir lá na hora. Não tem muito o que fazer. Quando a gente for para as questões, vamos ver o que aparece lá, beleza? Mas é isso, crescimento é isso. Hipertrofia, hiperplasia.
O próprio conceito aí disse que dura as 2 primeiras décadas de vida. Mas, como eu falei, não é só isso. Beleza? Deu para entender, né? Não é que eu não sei o que dizer para você, é que eu já vi questões sendo cobradas das 2 formas. Aí fica difícil. Beleza? E por que eu não bato o martelo? Ah, o crescimento é a vida toda e pronto. Eu não bato o martelo porque eu já vi muitos conceitos aí de autores importantes dizendo que não dura a vida toda. Mas pela lógica da gente, dura sim. E eu já vi questão dizendo que dura sim a vida toda. Beleza? O crescimento inclui aspectos biológicos quantitativos. Quantitativo. Diferente de maturação, que é qualitativo. Diferente de desenvolvimento, que é qualitativo. Crescimento é quantitativo. Envolvendo hipertrofia e hiperplasia. No início do crescimento, ou seja, a partir do momento da concepção, da gravidez, a alimentação da mãe influencia na nutrição do bebê. Fatores emocionais como vícios, tabagismo e alcoolismo e o estilo de vida da mãe também serão responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do feto. Ou seja, um conceito importante que pode cair em questão. Os hábitos da mãe vão influenciar no crescimento do filho. Lá na barriga dela ainda, no útero. O quanto essa criança vai crescer ao longo da vida depende dos hábitos da mãe. O que ela comia na gravidez, como era a alimentação dela, se ela comia cor saudável, se ela bebia bebida alcoólica, se ela fumava e etc. Beleza? Continuando. O crescimento na vida intrauterina, ou seja, lá dentro do útero, exerce importante efeito sobre a saúde na vida adulta, pois estudos apontam que a desnutrição durante a vida intrauterina está correlacionada com o surgimento de doenças crônicas durante o período mais tardio da vida, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, etc. Ou seja, é o que eu acabei de explicar. Tranquilo? Vamos lá. O crescimento em altura só ocorre enquanto as cartilagens dos ossos longos não se encerram e se fecham. Quando é que a gente para de crescer? Acredito que você já sabe disso, mas caso não saiba, vamos reforçar. Quando a gente nasce, quando você saiu da barriga de sua mãe, do útero de sua mãe, né? O seu esqueleto ele é feito de cartilagem. O esqueleto todo é feito de cartilagem. Eles não são calcificados ainda. E aí é por isso que é mole. E aí a partir do momento que você nasce, esses ossos vão sendo calcificados, ou seja, vão ficando duros. Essa calcificação ela começa no centro do osso e vai indo para a extremidade. Um barulho aqui, mas vamos continuar. Começa no centro do osso e vai indo para as extremidades. Ou seja, esse osso vai se calcificando. Ele vai deixando de ser cartilagem para se tornar osso propriamente dito. Enquanto isso está acontecendo, você está crescendo. A partir do momento que esses ossos se tornaram realmente ossos, não tem mais cartilagem para se transformar em osso, aí você para de crescer. Beleza? Por isso que quando você quer saber quanto uma pessoa ainda vai crescer, ela tira um raio-x da mão, como vou já mostrar aqui para você. Beleza. Beleza, vamos lá. Oi, testando. Vamos lá. O crescimento individual de um ser humano é predestinado pela genética do mesmo, ou seja, a sua genética já diz até que altura você pode chegar. Tem como você ultrapassar? Não. Você já nasce lá no seu DNA dizendo, fulano de tal vai ter 1,90 m. Nem que a vaca tussa você vai ter 1,91 m.
Se a genética diz que é 1,90 m, parou ali, não vai crescer não. Mais do que aquilo não. Porém, se a minha genética diz que eu vou ter 1,90 m, pode ser que eu chegue só até 1,80 m. Que eu não chegue a 1,90 m. Ou seja, a minha genética dizia 1,90 m. Só que eu não me alimentei bem, não fiz exercício físico, fiquei fumando. Não cheguei ao máximo que eu poderia. O máximo era 1,90 m. Ou seja, a sua genética diz o máximo, não o mínimo, o máximo. Entendeu? O crescimento individual do ser humano é predestinado pela genética do mesmo. Entretanto, fatores externos, que é o que a gente chama de fenótipo, fatores externos, como alimentação, atividade física, estímulos psicossociais e saúde pública, podem influenciar de forma negativa desde o nascimento até atingir as dimensões máximas. Beleza? Bola para frente. O esporte afeta positivamente no crescimento. Positivamente. Já em países subdesenvolvidos, a contribuição do esporte pode ser negativa, olha aí. Pois o comprometimento nutricional por deficiência energética faz com que o organismo, para gerar energia para a atividade física, utilize proteína, o que poderá prejudicar o crescimento. Ou seja, o esporte é uma coisa legal, benéfica, é bom que a criança pratique esporte para que ela cresça. Mas imagine um país subdesenvolvido, que a criança não come quase nada, mas a criança ela tem a vontade de brincar. Aí ela o corpo dela tal, muitas vezes não vai sentir, ei, você não comeu nada, então você não aguenta brincar. Não, pelo emocional dela, ela vai brincar, ela vai correr até não aguentar mais. E o corpo dela o que vai fazer? Vai começar um processo de autofagia, ou seja, ela vai depletar as próprias proteínas do corpo para gerar energia. E isso pode ser negativo para o crescimento da criança. Beleza? Bom, alguns conceitos, a gente começou ali falando de crescimento. Outro conceito importante que cai muito em concurso, que é básico, mas vamos falar, né? É a diferença de idade cronológica para a idade biológica. Idade cronológica é medida em anos. Quantos anos a criança tem, de acordo com o dia que ela nasceu. Já a idade biológica depende do relógio biológico da criança, o estágio maturacional de cada indivíduo, com características qualitativas e quantitativas observadas pelo indicador biológico. Ou seja, a idade biológica é o quanto a criança está madura. Às vezes duas crianças têm 12 anos, mas uma já passou pela puberdade, parece um homem, e a outra parece uma criança. Elas têm a mesma idade cronológica, mas não têm a mesma idade biológica. Beleza? Continuando. Principais indicadores da idade biológica. Como é que a gente verifica a idade biológica de uma criança? Maturação esquelética, idade morfológica, maturação sexual e idade dental. São os quatro principais fatores para identificar a idade biológica de uma criança. Eu acho que lá para frente eu falo um pouquinho mais desses aí. Mas vamos lá. Mas é simples, né? A idade morfológica é olhar para o corpo. Para o corpo. Se já está desenvolvido como o corpo de um homem, barba, etc., cabelos, pelos pubianos. Maturação esquelética, aquela questão que a gente falou, das cartilagens, não crescer mais. Maturação sexual é se o sistema reprodutor já está funcional. E idade dental é a questão dos dentes. Se já caiu todos os dentes de leite, né? Se já está tudo perfeito ali, etc. Mas vamos lá. O controle do estágio maturacional é baseado na idade cronológica, na qual há um padrão esperado de comportamento maturacional para aquela idade, determinando se o jovem está adequado para o esperado em seu desenvolvimento avançado ou atrasado. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Idade biológica é uma coisa, cronológica é outra. Mas a biológica, ela é controlada de acordo com a cronológica. Ou seja, a gente olha uma criança, verifica a idade biológica dela e diz se a idade biológica dela está ou não de acordo com a cronológica, porque era para ter um padrão. Por exemplo, a criança atinge a puberdade em 12 anos, a criança cai os dentes com tantos anos. Tem um padrão ali, que pode desviar um pouco, mas o padrão serve como norte. Beleza?
Outro conceito importante é o do estirão de crescimento. O que é o estirão de crescimento? A criança ela vai crescendo, chega uma idade que ela dá um pulo, cresce de uma vez, de um ano para o outro, ela cresce o que ela não cresceu em 5. Você já deve ter percebido isso com alguma criança. Você vê ali a criança, todo ano você vê ela ali, a criança pequena, vai crescendo devagarzinho, aí de um ano para o outro você viu a criança, virou um homem. Isso é o que a gente chama de estirão de crescimento. A fase conhecida como surto ou estirão de crescimento é o momento no qual a criança cresce demais, aparentemente de um dia para o outro. Esse processo ocorre no final da infância, antes da maturação sexual, beleza? E dura aproximadamente 4 anos e meio, ou seja, é um período de aproximadamente 4 anos e meio que a criança está crescendo muito. Inclusive, geralmente, nesse período vai acontecer o que a gente chama de dores de crescimento também. Beleza? Em geral, os meninos iniciam um estirão de crescimento por volta de 11 anos, chegando ao pico de velocidade de crescimento aos 13 anos. E estabilizam essa velocidade por volta dos 15. Ou seja, a criança, o menino, ele tem o pico de crescimento dele geralmente em 13 anos, mas isso varia de pessoa para pessoa, mas o padrão aí é 13 anos. Com 13 anos ele tem um pico. Esse estirão ele começou ali aos 11, nos 13 tem um pico e até os 15 ele está no estirão ainda. Passou dos 15, parou de crescer? Não, continua crescendo, só que num ritmo mais lento, até chegar o dia que para de crescer, que vai ser 18, 19, 20, 21, dependendo de cada pessoa. Beleza? E nas meninas? As meninas, em geral, iniciam 2 anos antes, ou seja, elas começam lá no 9, o pico é nos 11 e termina nos 13, ou seja, o estirão de crescimento da menina termina nos 13. E aí é o que a gente vê no dia a dia, né? A menina do nada cresce mais do que os meninos antes deles. Com 13 anos, ela parou de crescer? Não. Mas a velocidade de crescimento dela depois dos 13 é bem menor. Geralmente é isso que a gente vê. 2 crianças ali, um menino e uma menina. Tem ali a altura parecida. Aí eles chegam uma fase que a menina até às vezes passa um pouquinho do menino, mas depois o menino ultrapassa ela de novo e na fase adulta o menino é maior do que ela. A gente vê muito isso, né? Continuando aqui. A respeito da atividade esportiva em jovens, Simão alerta durante o período de estirão de crescimento, jovens atletas podem estar correndo risco de lesão, por causa do enfraquecimento relativo dos ossos, desequilíbrios musculares, a contração do músculo tendão e o rápido crescimento dos músculos. Ou seja, prática esportiva. Durante o período do estirão de crescimento, é mais difícil para o jovem. Por quê? Primeiro, coordenação motora. O jovem, ele jogava futsal, por exemplo, com as pernas de um tamanho. E aí, de um mês para o outro, a perna dele está maior. E agora? Ele vai ter que readequar a habilidade dele para um novo tamanho de perna. Então já começa aí. A questão das dores de crescimento, os ossos estão crescendo demais, então está forçando as articulações. Os músculos e os tendões estão sendo esticados e eles vão precisar se readaptar ao novo tamanho. Então é algo que tem que ser visto na prática esportiva de um adolescente no estirão de crescimento. Tem que ser tomados os cuidados. Beleza? Um dos principais problemas que chamam a atenção são os relacionados às epífises, uma inflamação que afeta as extremidades do osso ou núcleo de crescimento daquela região, também chamado de doença ou dores de crescimento. É o seguinte, você tem aqui um osso e outro osso, e um encosta no outro aqui, né, na articulação. E esses ossos, eles começam a crescer muito. O que acontece? A pressão entre um e outro aumenta. Isso inflama a cartilagem. Ele está crescendo, está forçando um aqui contra o outro. Isso gera uma inflamação na cartilagem, que é o que a gente chama de dores de crescimento. Você lembra dessas dores? Porque eu lembro muito.
Doeu muito em mim. Eu acho que em todo mundo. Vamos lá. Maturação, beleza. Vamos lá para maturação agora. Maturação pode ser definida como um fenômeno biológico qualitativo. Qualitativo. A gente vai ver mais a qualidade, não quantidade. Relacionando-se com o amadurecimento das funções de diferentes órgãos e sistemas. Beleza? Por exemplo, um órgão... Talvez um órgão tenha um tamanho, um órgão reprodutor, e talvez continue... E com o tamanho X, ele não era funcional. Não funcionava. O próprio órgão feminino fica mais fácil de exemplificar. Talvez ele tenha um tamanho ali e não funcionava. Não era funcional assim para a reprodução. E depois não mudou o tamanho está o mesmo, mas ele mudou a qualidade. Agora ele funciona para a reprodução. Isso é um exemplo aí de maturação. E por isso que a gente diz que é qualitativo, não quantitativo. Maturação morfológica. As crianças vão adquirindo mais equilíbrio, agilidade e coordenação à medida que vão crescendo, pois seu sistema nervoso vai se desenvolvendo. A força também é influenciada por essa maturação. Bom, o sistema nervoso vai amadurecendo, né? Vai se formando melhor, aprendendo como trabalhar. E o sistema nervoso, o próprio fato do sistema nervoso amadurecer faz com que a sua força aumente. Por exemplo, você já deve ter estudado isso. Quando a gente entra na musculação, depois de um mês de treino na musculação, a sua força já aumentou. Mas por quê? Seu músculo aumentou? Não. O músculo está do mesmo tamanho. Por que a força aumentou? Teve alguma mudança fisiológica no músculo? Aumentou a quantidade de proteína? Mudança nenhuma. Mas a força aumentou. Por quê? Só por causa do sistema nervoso, que aprendeu a imprimir mais força. Então, o próprio amadurecimento do sistema nervoso faz com que a força aumente. Beleza? Maturação sexual. Através das... E o que a gente viu ali atrás foi um exemplo de maturação morfológica, né? Não é só isso, um exemplo. E maturação sexual. Através das mudanças... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Espera aí. Oi, pronto. Maturação sexual. Através das mudanças biológicas determinadas pelos desencadeamentos dos estímulos hormonais, se caracteriza a puberdade. Algum tempo após as primeiras modificações hormonais, ocorre o aparecimento das transformações físicas da adolescência. Ou seja, primeiro vem uma mudança hormonal no corpo, determinada hormona aumenta, ou sei lá, ou diminui, modificações hormonais. E através dessa modificação, que acontece primeiro, depois vem as transformações físicas, que a gente vê, apresentando as diferenças entre meninas e meninos, tais como o desenvolvimento das mamas, pelos pubianos, maturação da genitália e transformações fisiológicas como aumento dos hormônios estrogênio no sexo feminino e testosterona no sexo masculino. Beleza? A testosterona estimula o desenvolvimento sexual muscular nos garotos. Pelo fato dos meninos produzirem aproximadamente 10 vezes a quantidade de testosterona produzida pelas meninas, os níveis de massa muscular entre os meninos aumentam bastante durante e após a puberdade. Ou seja, você olha um menino e uma menina de 8 anos de idade. Um menino e uma menina de 8 anos de idade. Você vê claramente a diferença da musculatura do menino para a menina? Não. Por quê? Porque a parte hormonal deles está muito parecida. São crianças, a parte hormonal está muito parecida. Quando o menino passa pela puberdade, a testosterona vai lá em cima. E a testosterona é um hormônio anabólico. Ela ajuda a gente a produzir músculo. E a partir daí é que você vê claramente a diferença do corpo do homem para o corpo da mulher. O corpo do homem vai estar muito mais musculoso que o da mulher. Ah, mas se a mulher treinar o homem não, aí é outra história. Estamos pegando aqui o padrão, a média. Se é 2 sedentários, um homem sedentário e uma mulher sedentária, o homem tem mais músculo, mais massa muscular. Se é 2 praticantes de musculação, um homem praticante de musculação, a mulher praticante de musculação, os dois praticam na mesma intensidade, o homem tem mais massa muscular, por causa do hormônio. Isso é biologia.
Beleza? As mulheres ganham quantidades maiores de tecido adiposo, ó. Enquanto o homem ganha músculo, a mulher ganha gordura. Pelo aumento do estrogênio circulante, devido à preparação da função de reprodução. Ou seja, o homem, o corpo dele está preparando ele para quê? Para caçar, para ir atrás de alimento. Enfim. E a mulher, o corpo dela está preparando ela para ser mãe. Então, por isso, ela começa a ter mais tecido adiposo no corpo, que serve como reserva de energia, que serve como manutenção de temperatura, etc. Beleza? Geralmente, as meninas entram na puberdade 2 anos mais cedo que os meninos, assim como o crescimento. Assim como o estrela de crescimento das meninas é 2 anos antes do menino, a puberdade também é 2 anos antes do menino. A idade da primeira menstruação é influenciada pela biologia feminina, assim como fatores genéticos e ambientais, especialmente nutricionais, ou seja, com quantos anos a menina tem a primeira menstruação? Isso depende da genética dela e também de fatores ambientais, principalmente os nutricionais. O que? Quais alimentos que ela vai comer que vai influenciar? Eu já não sei, né? E nem precisa saber disso. Você está fazendo um concurso para professor de educação física. Muito dificilmente acredito que alguém vai cobrar um negócio desse. Basta você saber disso, que fatores nutricionais podem influenciar na idade da menarca. Beleza? Menarca, caso você não saiba, é o nome que se dá para a primeira menstruação. Menarca. Ok? A idade média, olha que interessante. A idade média da primeira menstruação tem declinado no último século, ou seja, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo. E por quê? Ainda não se sabe. É motivo aí de controvérsia. Beleza? Mas que tem acontecido, tem acontecido. No caso de atletas ou praticantes de exercício físico, a idade da menarca pode ser alterada, ocorrendo tardiamente. Ou seja, o exercício físico pode retardar um pouco, por motivo genético, nutricional, ambiental e por terem um percentual de gordura abaixo do normal para a menarca. Olha aí. A menina, lembra, a gordura é importante para a menina para ter a capacidade de ser mãe. Então a menina com menos gordura vai atrasar mais. Beleza? Nas meninas, aproximadamente 2 anos após a menarca, ocorre a maturidade sexual. Teve a primeira menstruação, 2 anos depois, ela está madura sexualmente. Representada pelo amadurecimento dos óvulos. Nos meninos, a maturidade sexual é marcada pela produção de espermatozoides vivos, por volta de 13 a 16 anos de idade. Beleza? Maturação óssea. Como é que a gente vê a maturação óssea? Para saber o grau de maturação óssea de uma criança, o método mais utilizado é a raio-x do pulso. Ao utilizar esse método, dá para observar a extensão da sua ossificação, que pode ser chamada de idade óssea. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Aqui, ó. Quando você olha o raio-x da mão de uma criança, você vai perceber que, principalmente aqui, nos ossos do carpo, tem um espaço muito grande entre um osso e outro que parece que está vazio, parece que está oco aqui, mas não está. Acontece que o raio-x ele só pega osso. Então, essa parte que está pegando aqui, essa bolinha, é osso. Já esse espaço entre uma bolinha e outra que parece que está vazia, não está vazia, está preenchida de cartilagem. Essa cartilagem ainda vai se transformar em osso. E enquanto ela não se transformar, você ainda vai crescer. A partir do momento que... Olha aqui, tá vendo espaço aqui também entre os metacarpos e as falanges, ó. Tudo isso vai ser preenchido. Quando for preenchido, aí acabou a ossificação, aí você não cresce mais. Então é assim que a gente vê a maturação óssea de uma pessoa. Beleza? Os ossos do crânio e das mãos amadurecem mais cedo.
e as pernas continuam se desenvolvendo até a metade da adolescência. Esse desenvolvimento é completo aos 18 anos, mas pode variar de pessoa para pessoa, isso aí é uma média. Beleza? As meninas ao nascer, olha que interessante, a menina sempre está à frente do homem, né, em relação ao amadurecimento. As meninas ao nascer já estão 6 semanas à frente dos meninos em nível de maturidade óssea. Mas aos 12 anos, as meninas chegam a estar 2 anos à frente. Por isso que elas param de crescer mais cedo, por isso que elas crescem menos. Ok. Aspectos psicológicos. O crescimento físico na puberdade é outro ponto também importante você ter em mente, que muitas vezes cai em provas, é que o crescimento físico na puberdade ela transforma o corpo de adolescente para a sua forma adulta. Porém, o desenvolvimento social e emocional é retardado. Ou seja, o que ele quer dizer? Os hormônios vão lá e transformam o seu corpo, que era um corpo de criança, transforma num corpo adulto. Mas e a sua mente estava preparada para isso? De repente, por exemplo, uma menina que está ali brincando com as amigas e de repente ela tem que usar sutiã porque está com os seios muito grandes. Como é que fica o psicológico dela? Então esse já é um dos fatores que faz com que muitos adolescentes tenham problemas psicológicos. Geralmente as meninas passam a se preocupar muito com a aparência pelo fato de estarem crescendo e engordando. Lembra que eu falei, né? Intensidade de pose. Tendo uma imagem corporal negativa no período da adolescência. A menina começa a se achar feia, começa a achar que está ficando esquisita. Mesmo tendo tamanho e medidas equilibradas, podem tentar esconder suas formas se utilizando de má postura, usando roupas largas ou fazendo dietas inviáveis. Má postura, por exemplo, a menina começa os seios a crescer e ela começa a se curvar para esconder. E isso vai gerar problemas posturais. Segunda faixa etária, beleza, que eu vou deixar para outra aula. E inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, que acho que eu vou postar esse vídeo no YouTube, mas esse vídeo aqui faz parte do curso A Prova EDF, ó, tá aí na tela. Se você não adquiriu esse curso, adquira, porque o curso é completo. Eu garanto que você não vai se arrepender. Um valor muito baixo para o conteúdo que tem no curso. Você não vai achar um curso melhor do que esse por um preço tão baixo, beleza? Então vai sem medo, o curso tem 7 dias de garantia. 7 dias de garantia. Comprou. Se em 7 dias você diz, não gostei desse doido aí não. É só pedir o reembolso. A própria plataforma do curso é que dá o reembolso. Eu não tenho nem controle sobre isso aí. Você pede ali, ela dá, ela não faz uma pergunta. Por quê que você não faz uma pergunta? Solicitou, ela dá um reembolso e pronto. Então pode comprar aí sem medo. Beleza? E até a próxima aula aí. Valeu!